Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. Gostaria de pedir que você pudesse estar curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando também e ativando aí as notificações para toda vez que eu subir um vídeo no canal, você possa estar aí recebendo a notificação do YouTube. Amém, glória a Deus. Hoje vamos estar falando aí, o tema central aqui do vídeo aqui é obediência versus rebeldia. Será que nós sabemos o significado dessas palavras? Obediência e rebeldia? Vamos meditar aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que está escrito aqui, ó. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Que passagem! Nós temos aqui o capítulo 15 de 1 Samuel como um divisor ali na vida do rei Saul. Aqui Samuel estava falando diretamente para Saul. Saul, como aqueles que entendem sabem, foi escolhido por Deus como rei, ungido por Deus como rei de Israel, e se tornou rei de Israel, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque ninguém ali esperava que ele seria ungido. E ele foi ungido realmente rei, porque Deus tirou ele lá de uma família, uma pequena família, o melhor clã da tribo dele, que era uma das menores tribos também, que era a tribo de Benjamim, dentro de Israel, e colocou ele como rei. E qual foi a ordem principal que Deus deu para Saul? Que ele fosse o quê? Obediente. Que ele andasse verdadeiramente no caminho do Senhor, que ele fizesse aquilo que o Senhor realmente tinha falado para ele fazer. Porém, Saul, ele não fez isso, pelo contrário, ele andou pelos seus próprios caminhos. Saul encheu seu coração de orgulho. Saul encheu seu coração das suas próprias vontades. E ele entrou no espírito de rebeldia. Aí é onde que o Espírito aqui fala, onde que o Espírito Santo aqui nos mostra, através dessa atitude de Saul, o quanto que é perigoso nós nos afastarmos da obediência do Senhor e andar pelo nosso próprio coração, que é um coração enganoso. E aqui nós temos duas palavras para a gente balancear. Uma é a obediência, que literalmente é andar diante do Senhor, e a outra é essa rebeldia. E quando a gente fala de rebeldia, a gente não tem como falar de rebeldia e não lembrar do anjo de luz, de Lúcifer, que se rebelou contra o próprio Deus, que ele quis ser mais do que Deus. E olha só a consequência da rebeldia de Lúcifer, a consequência da rebeldia ali daquele anjo de luz. E assim como também a consequência da rebeldia na vida de Saul. E às vezes hoje, eu sei que todos nós aí temos uma plena consciência dos nossos atos. Talvez hoje você tenha entrado por um caminho de rebeldia. E essa rebeldia tem te levado à ruína, assim como levou Saul à ruína. Saul, nesse momento aqui, ele ainda era rei de Israel. Mas você acha que ele reconheceu o erro? Você acha que ele voltou atrás no seu erro? De forma nenhuma. Saul, ele permaneceu no erro dele, continuou nos seus caminhos maus. E ele procurou conservar aquilo que Deus já disse através de Saul. Queria tirar o trono dele. Ele procurou com todas as suas forças conservar o seu trono. Porque quando a Bíblia nos fala que Saul perseguia Davi, era por um motivo único. Ele não queria perder a posição de rei dele aqui nessa terra. Aí foi o grande erro de Saul. Continuar na rebeldia. Porque ele poderia ter quebrado essa maldição. Ele poderia ter acabado ali com essa maldição simplesmente reconhecendo o seu erro. Reconhecendo que ele poderia sim voltar atrás e pedir perdão para Deus. Quantas vezes pessoas têm permanecido na rebeldia e têm sofrido com esse pecado, porque rebeldia é pecado.
Rebeldia tira da pessoa aquilo que Deus deu para ela de mais precioso. E qual foi o mais precioso que Saul perdeu? Será que foi o trono? Claro que não. Foi a unção verdadeira de Deus. Muitas pessoas têm perdido a unção verdadeira de Deus. E o que ele perdeu, ele não conseguiu conquistar mais. E ele poderia ter até deixado de ter um trono, mas ele poderia ter tido uma vida permanente diante do Senhor. E com certeza Deus iria aceitar ele de volta. Então esse aqui, quando a gente fala sobre rebeldia, olha só o impacto. E às vezes você pode dizer assim, como é que eu vou saber se eu estou na rebeldia ou não? Rebeldia, se eu estou fazendo algo que vai contrário aos princípios de Deus, eu estou sendo rebelde. Porque é totalmente o contrário da obediência. Porque obedecer é realmente colocar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Por mais que difícil seja. Aqui na passagem aqui, Saul perdeu por coisas banais. Se nós lermos aqui a passagem aí do capítulo 15, Deus mandou que Saul se fosse ali contra o rei Amaleque e que ele matasse todos ali, inclusive o rei. O que Saul fez? Foi lá, trouxe o rei, trouxe os animais, trouxe as bagagens ali daquele povo ali e ficou e tomou para si. Às vezes Deus fala conosco para nós não tomarmos coisas deste mundo e nós temos tomado coisas deste mundo. Rebeldia. Nós não podemos ser rebeldes, nós temos que obedecer. Por isso que no versículo aqui nós conseguimos um contexto bem mais amplo do versículo 22. Quando Saul falou assim, porém Saul disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então o melhor que nós temos que fazer é obedecer à voz do Senhor. Fazer aquilo realmente que o Senhor quer que nós fazemos. Eu não sei o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para você fazer, mas faça, obedeça. Às vezes você fala assim, eu não sei realmente aí o que eu quero, o sentido de obedecer. Se você está lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos aqui conforme a sua palavra, nós já estamos sendo obedientes. Quando nós rasgamos nosso coração falando assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, e o Espírito Santo vai mostrando para nós, e todos os dias nós estamos melhorando, nós já estamos sendo obedientes. E o nosso galardão, ele está com o Senhor. Então, entre essas duas palavras, rebeldia e obediência, vamos ficar na obediência. Rebeldia, aquele que é rebelde, ele não ouve a voz do Pai e sofre. Sofre muito. Só que essa barreira, ela é para ser quebrada. Essa barreira não é para fazer igual aconteceu com a vida de Saul. Porque aqui eu não sei se todos sabem, mas Saul, ele padeceu numa batalha. E ali ele mesmo se encurvou diante da sua espada e morreu. Olha só o final que teve ali Saul dentro da sua rebeldia. E se encurvar diante da sua espada pode ser muitas vezes a gente curvar dentro do nosso orgulho, da nossa vontade, do nosso coração duro, de não reconhecer que nós estamos errados, que nós estamos sendo rebeldes. E de vez disso, sermos obedientes. Então, te faço um chamado hoje, através desse vídeo. Não sei quando você está assistindo, qual momento você está assistindo, mas seja obediente. Obedeça à voz do Senhor. Por mais que seja difícil para você hoje obedecer, Deus conhece e sabe. Então seja obediente. Amém? Deus pode estar te abençoando e fique firmes.